Saia justa de Lula com os governadores. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Tudo bem, num dia que você está comemorando um aniversário, o Rodolfo Lagoas faz aniversário e a gente acaba dividindo com vocês, que estão todos os dias dividindo conosco esse momento especial, porque afinal de contas, mais um ano desse parceiro e merece todo o parabéns. Mas a gente aqui vai falar do que a gente gosta também, além da sua comemoração, que é a política brasileira, ou as coisas que acontecem em Brasília. Por que, Rodolfo Lago? Veja bem uma situação. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, neste dia de hoje, convocou uma reunião com os governadores. Aliás, o presidente já tem conversado com os governadores, porque a situação climática no Brasil é terrível. Todos nós estamos sentindo. Queimadas para todos os lados, nunca houve tantos focos de incêndio em tão pouco tempo no território nacional. Uma devastação que nós já falamos aqui nessa semana, de milhões de hectares, algo absurdo do ponto de vista da saúde, do clima, do país, do alimento, da economia e, por que não, da política. Governadores chegam a Brasília para falar com o presidente. Mas sabe quem é que vai estar com governadores? O chefe da Casa Civil. O presidente Lula viajou, Rodolfo Lago. E viajou num dia tão importante como esse, e em Brasília se faz essa pergunta. Por que o presidente viaja num momento tão crítico para o país, no qual os governadores de estado estão presentes na capital para tratar deste assunto tão sensível? E que, claro, a presença do presidente seria fundamental. Pois é, né, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, obrigado aí ao amigo e sócio aqui, obrigado desse agora sexagenário parceiro aí que você tem. Bom, mas é isso, né? Essa história me faz lembrar uma coisa da época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Que quando ele tinha momentos ali que ele andou tendo problemas ali com o Congresso, com os presidentes da Câmara e do Senado. Em um determinado momento em que a situação estava mais calma, ele dizia: a crise viajou, né? Não sei se me lembro, se lembra disso, né? Então me lembrou isso, né? Quer dizer, no momento de uma situação, uma tremenda crise ambiental, terrível crise ambiental, incêndios acontecendo aí por todos os lados. A gente comentou aqui outro dia como isso é um incômodo para o atual governo, porque esse governo é um governo que tem um discurso de preocupação ambiental. E aí agora tem que gerir uma tremenda crise no meio ambiente, já em proporções muito parecidas com as do governo anterior, o governo Jair Bolsonaro, que não tinha esse discurso de preocupação ambiental. Então isso realmente está causando um tremendo incômodo, e aí isso começou a gerar um jogo de empurra a respeito das responsabilidades, né, Alexandre? Os governadores empurram para cima do presidente do governo federal a responsabilidade a respeito do que está acontecendo. Já dizem que é por falta de ação do governo federal que esses incêndios não estariam sendo controlados, pedem mais recursos, pedem mais ações. E o presidente Lula, por outro lado, tenta jogar a responsabilidade para os governadores. Então, uma tremenda situação, uma tremenda saia justa, para vocês terem uma ideia. Isso chegou a gerar um bate-boca pelas redes sociais na quarta-feira entre o presidente Lula e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Uma história depois desmentida pelo Palácio do Planalto de que o Lula teria feito críticas ao Corpo de Bombeiros numa reunião fechada. Depois ele desmentiu isso, mas apesar do desmentido, o governador do Distrito Federal foi às redes sociais e fez críticas ao presidente Lula sobre esse episódio. Então era nesse clima que ia haver essa reunião onde o Lula tinha convocado para tratar com os governadores da crise ambiental. Mas aí
parece que o Lula, para evitar essa saia justa e ouvir diretamente essas críticas dos governadores, acabou preferindo fazer uma viagem para Alcântara, no Maranhão. Essa viagem, sim, que ele poderia ter mandado um ministro representá-lo. Então é um negócio meio complicado. Até porque essa viagem chama realmente a atenção, não tirando nenhum mérito da viagem, da importância do que vai acontecer, mas só para que vocês entendam. A gente tem que pôr óculos hoje porque também chegamos numa fase que sem óculos não dá para ler. Que é exatamente o seguinte: o presidente, primeiro, saiu de Brasília às 8 horas da manhã e retornará somente ao final do dia. Portanto, não terá possibilidade dele estar aqui em algum momento com os governadores. Durante esse período que vai ficar fora de Brasília, ele vai estar, como você bem disse, na base de Alcântara, na verdade na chegada a Alcântara, que fica no Maranhão, que é uma base conhecida de lançamento de foguete. Agora, o que o presidente vai fazer? A assinatura, Rodolfo Lago, e para você que está do outro lado, de um termo de conciliação, compromissos e reconhecimentos recíprocos relativo ao Acordo de Alcântara, que toca diretamente uma comunidade quilombola, que justamente está naquela região e que tinha já há muito tempo pleiteado o direito de uso da terra. Não é um acordo internacional, não é um acordo que necessitaria, como você bem disse, a presença do presidente da República. É uma comunidade importante, tem a ver com, claro, o lado social do governo federal, tem a ver com essas questões que o governo tanto defende, inclusive com a preservação das terras das populações originais, mas de qualquer maneira, a população quilombola Manuma, ela, com todo respeito, neste momento, poderia ter sido atendida por um representante do Palácio do Planalto. O presidente da República, neste momento, ele teria que estar em Brasília, porque os governadores de estado realmente precisam de fazer alguma coisa. Mas a ação dos governadores depende também de uma ação conjunta do presidente da República. E com todo respeito à comunidade. Neste momento, o que está pegando fogo não é o Maranhão, é Brasília. E do ponto de vista da política, porque está tendo ataque a setores do Congresso Nacional que já estão respondendo. A economia brasileira vai sofrer os impactos dessa crise climática. O presidente da República precisa de ter toda a habilidade que ele sempre teve, inclusive no seu passado, de fazer a conciliação, mas ele vai fazer uma conciliação agora diferente com a comunidade quilombola e vai deixar os governadores, com certeza, mais irritados. Pois é, né? Quer dizer, sem desmerecer o problema, que de fato é um problema que existe lá. A comunidade quilombola reivindica historicamente a área onde hoje está instalada a base espacial de Alcântara. Ministros já estiveram lá discutindo isso, enfim. Mas, primeiro, poderia ter ido lá, por exemplo, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para a assinatura desse acordo. Agora, ainda que o presidente achasse que era importante estar lá, importante a sua presença, aí não faz sentido que ele, então, marque essa ida à base espacial de Alcântara no mesmo dia em que ele convocou uma reunião com governadores, ou ele marcava lá em Alcântara no outro dia, ou marcava aqui a reunião com os governadores para outro dia. O que muito claramente parece acontecer é que, diante aí das críticas que os governadores começaram a fazer, diante desse jogo de empurra a respeito da responsabilidade ambiental, o presidente encontrou uma outra agenda para não estar aqui na reunião. Agora, chefe de Estado discute com o chefe de Estado. Essas hierarquias são importantes vamos dizer assim, na questão da cerimônia política, né? do cerimonial político. Então, para os governadores, já numa situação em que eles estão, de certa forma, irritados com essa situação, eles virem a Brasília 10 governadores que estão mais envolvidos com a questão das queimadas, e em vez de serem recebidos pelo presidente, serem recebidos pelo ministro da Casa Civil, pode soar como um sinal de desprestígio, ou seja, isso pode agravar essa situação que já não estava assim muito simples. Mais combustível nesta fogueira que queima o Brasil. Mas só para fazer novamente uma
ressaltar aqui o nome da comunidade, porque eu acho que eu não falei corretamente. A comunidade quilombola de Mamuna, que fica justamente em Alcântara, no Maranhão. Mas daqui a gente tem que encerrar esse conteúdo, Rodolfo Lago. Hoje nós estendemos um pouco mais, afinal de contas, aniversário do Rodolfo, agradecendo sempre a sua audiência. É isso aí, gente. E deixando aquele convite de sempre importantíssimo para nós. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã. Bom, foi isso.